Véspera de Halloween, e este vídeo está trazendo para vocês muitas histórias aterrorizantes. Se preparem. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Estou aqui com as minhas caveiras, porque hoje, dia 30 de outubro, véspera do Dia das Bruxas, este vídeo será especial sobre Stephen King. Eu poderia falar, né, gente, obviamente que eu poderia falar das mulheres escritoras de terror, como Agatha Christie, que fala de suspense, de mistérios, de investigações de assassinatos, ou ainda a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, e é um super livro famosérrimo. Mas, com o perdão desta minha venda, né, aos escritores homens, Stephen King é dono do meu coração, da parte terrorística do meu coração. Ao fundo, vocês estão ouvindo a reforma da minha rua, da calçada aqui da frente do meu prédio. Infelizmente vai ser isso, tá, gente? A trilha sonora vai ser essas batidas hoje, não tem o que fazer, tá? Estão reformando aqui. Vamos então se concentrar só aqui no Stephen King, tá? Bom, gente, o Stephen King, anotei aqui coisas, tá? Ele nasceu em Portland, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro de 1947. Ele é o 9º autor mais traduzido no mundo. Ele tem publicações em 40 países. Quando ele era criança, ele testemunhou uma coisa horrorosa, gente. Ele testemunhou um amigo dele ficar trancado na trilha do trem e ser atropelado pelo trem. Então, muitas pessoas dizem que esse gosto dele pelo terror, pelo macabro, viria dessa experiência que ele teve quando criança. Mas ele mesmo diz que isso não é verdade, que quando ele era criança, ele era muito fã de uma coleção de gibis de terror, e que foi isso que acabou influenciando a escrita dele. Até por volta de 1980, o Stephen King ele teve muito problema com álcool e outras drogas, ele foi viciado, e até ele disse que o personagem do Iluminado foi baseado nele mesmo, né? Então, por volta de 1980, alguns amigos entraram em ação, em auxílio, tiraram todos os vícios que ele tinha, e ele continua sóbrio até hoje. Em 1999, ele sofreu um acidente terrível. Ele tinha o hábito de caminhar na beira da estrada, no estado do Maine. Ele tem uma casa de verão lá, como é que chama? De veraneio, né? E ele estava caminhando, fazendo uma das caminhadas dele, e ele foi atropelado. Teve traumatismo craniano, perfuração do pulmão, uma desgraceira, tá? Bom, então eu vou passar para falar dos livros dele, que são as histórias de terror, que é o que tá interessando aqui para esse nosso final de semana, 31 de outubro, né? Quem sabe amanhã vocês não começam aí um livro do Stephen King, hein, para ornar com o dia. O primeiro livro lançado pelo Stephen King foi Carrie, a Estranha, né? Que já tudo filme, né, gente? Tudo filme. Eu nunca vi homem que transforma tanto livro em filme que nem o Stephen King. Bom, Carrie, a Estranha é a história da Carrie com poderes psíquicos, não sei se é assim que tá certo, e que sofre um monte de bullying e tal. Tem duas versões desse filme, né, gente? Inclusive tem uma mais antiga e uma agora mais recente, muito boa, por sinal, também as duas versões. Carrie, a Estranha é um livro fininho. Como eu falei lá no meu vídeo das perguntas que vocês mandaram, quem nunca leu Stephen King, eu recomendo começar pelos livros menores. Vocês vão ver que tem uns imensos, tá? Ah, gente, só pra vocês saberem, eu escolhi, dos livros que ele já escreveu, eu escolhi falar sobre aqueles que eu já li. Mas eu não coloquei aqui a Torre Negra, porque a Torre Negra são 7 livros, eu já li 4? Agora não sei se eu li 5 ou 4, mas enfim. E daí, eu já falei da Torre Negra num outro vídeo aqui, então tô trazendo outros livros de Stephen King. Então, recomendo. Quem nunca se aventurou a ler Stephen King, pode começar por Carrie, a Estranha. É um livro que dá muito medo, muito. Aqui atrás diz o seguinte: solitária, ela carrega dentro de si um ódio cada dia mais profundo. Carrie seria apenas mais uma entre várias adolescentes angustiadas, não fosse um detalhe. Ela possui poderes sobrenaturais devastadores. E no dia que decide usá-los, ela prova que de fato é uma garota estranha, para arrependimento de todos que a maltrataram. Recomendo, é fininho, dá pra se aventurar num tipo de... Se não costuma ler história de terror, dá pra se aventurar aqui na Carrie, que eu acho que rola.
Carrie é de 1974, tá, gente? Em 1977, o Stephen King escreveu O Iluminado, que acredito também que seja super conhecidão, né? A história, então, de uma família que vai ser caseira, né? De um hotel isolado nas montanhas por causa da neve, é inverno. E o filho é o iluminado, né? O filho também tem alguns poderes. E o pai enlouquece aí, isolado, né? E nós, nesse ano, nessa quarentena, a gente sabe muito bem que é fácil, né, gente? É fácil dar uma enlouquecidinha só numa quarentena. Imagina isolado num hotel imenso, cheio de fantasmas e tal. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe disse: filha, a mãe vai te mostrar um filme pra tu saber o que é filme bom desde novinha. E ela fez eu olhar O Iluminado com 9 anos. Quase morri do coração, né? Eu sempre vejo Iluminado, eu gosto muito do filme, mas eu sinto o mesmo medo de quando eu tinha 9 anos. Em 1978, Stephen King publicou A Dança da Morte, e esse é um dos muito calhamaços que Stephen King já escreveu na vida dele. A Dança da Morte tem 940 páginas e é um baita livro, gente. Inclusive aqui atrás diz assim, ó: poucos livros merecem ser chamados de fenômeno editorial, mas A Dança da Morte, sem dúvida, é um deles. Gente, a história é muito boa, é muito bem pensada, muito bem organizada. É como se fosse o famoso futuro distópico, né? O nosso mundo aí se acabou por causa de uma gripe. Hein? O que vocês acham? A Dança da Morte fala sobre um futuro de um mundo em que está quase acabado por causa de uma gripe. Fiquem em casa, usem máscaras e passem álcool gel e não venham para a praça só porque ela abriu. E a Dança da Morte, já falei também isso num outro vídeo, que uma coisa que eu gosto muito é que tem os mocinhos e os bandidos, sempre, né, gente? Os bandidos são liderados pelo próprio diabo. E eles ficam em Las Vegas, né? Eu adoro esse detalhe, assim, irônico dessa obra, porque, né, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, geralmente é pecado, né, gente? Bom, em 1983, a gente tem O Cemitério, que, né, gente, olhem essa capa. Quando eu li esse livro, eu ia dormir, ia deitar, né, li o livro, e quando eu tava quase dormindo, eu me levantava e botava ele na sala, porque eu me recusava a dormir com esta figura dentro do quarto comigo. Vá que esse bicho saísse da capa, a gente fizesse uma coisa pra mim. O Cemitério virou filme, O Cemitério Maldito, e tem duas... Aliás, eu não sei se tem uma versão mais antiga e uma mais nova, mas eu tenho certeza que tem o Cemitério 1 e 2. O Cemitério, o primeiro, gente, Cemitério Maldito, ele não é lá muito bom, assim, sabe? E o 2, nossa, é ruim. Mas o livro é muito bom. A história de um casal que se muda para uma casa na beira de uma rodovia, né? E muitos animais acabam morrendo nessa rodovia por causa do trânsito de caminhões e tal. E bem pros fundos da casa onde essa família se mudou, tem um pet cemetery, né? Um cemitério de animais, que é onde as crianças enterravam seus animaizinhos que eram atropelados. E esse cemitério tem, assim, né, uma característica especial, que seria numa terra indígena, né? E daí quem é enterrado lá volta assim, e daí se desenvolve a história, né? É muito legal, gente. É aterrorizante. Esse livro aqui, pra mim, é um dos que mais me dão medo, tá? É muito aterrorizante. Então, quem quer começar a ler Stephen King e levar muito susto e ficar com muito medo, pega O Cemitério, que vai conseguir esse resultado. Então, pessoas, vocês estão gostando desse vídeo? Não esquece de deixar um like, hein? Deixa aí uma curtidinha, não esquece. Senão eu vou aparecer para lembrar vocês. Bom, em 1984, ele lançou A Maldição do Cigano. A Maldição do Cigano, ela não dá tanto medo assim, sabe, gente? Mas é uma história bem horripilante, assim, de se pensar. Existe um processo contra um cigano, porque se supõe que ele atropelou uma pessoa, e o advogado que vence, né, que ele tá acusando o cigano e ele vence, o cigano olha no final do processo e diz, do julgamento, né, e diz pro cara: emagrecido. E aí se desenrola a história, né?
e emagrecido. O cara era gordão, né? E ele emagrecido. E essa é a maldição do cigano. Mas, né, tem que ver tudo que acontece com o cara nessa história, gente. Também dá um friozinho na barriga, assim, né? Em 1992, o Stephen King publicou Jogo Perigoso. E esse livro, eu nunca vi nada parecido com esse livro, tá, gente? Esse livro é assim, ó. Eu acredito que o primeiro capítulo... Não sei se é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, até a página 18, acontece toda a ação do livro. E eu vou contar pra vocês porque não vai mudar na leitura do livro. Um casal, né, tá passando por uma situação assim complicada no casamento e eles querem inventar alguma coisa para apimentar a relação, tentar reavivar o fogo da paixão. Então, o casal vai para uma casa dessas assim na beira do lago, que a gente vê muito em filme americano, né? Durante o inverno, que tá completamente isolado daí, porque ninguém vai passar um tempo nessas casas, porque são geralmente casas de veraneio. E esse casal vai pra lá, e daí o cara compra umas algemas, assim, pra sensualizar, né? Sensualizando com a mulher. Algema ela na cama, ela tá lá assim, né, belíssima na cama, de lingerie e tal. E quando ela vê o marido dela vindo pra cima dela, ela pensa assim, eu não quero isso, eu não quero esse homem, eu não quero que ele encoste em mim. E ela empurra ele com o pé. E para essas coisas assim da vida, quando ela empurra ele, ele tem um infarto e ele morre. E o resto, aí até a página 18, tá, gente? O resto do livro é ela algemada na cama. E o livro é uma coisa desesperadora, gente. A gente lê, porque a gente precisa saber o que vai acontecer, precisa saber o que vai acontecer com uma mulher que está algemada numa cama. Então, ler esse livro me fez entender o que é o poder de narração de Stephen King, porque tu fica grudada num livro em que a ação da história acontece nas primeiras 18 páginas e o resto acontece com a mulher sozinha, isolada, algemada numa cama. Gente, é desesperador. Também indico para ler, né? Talvez seja assim um tipo de história que não seria a primeira a ser lida. Eu não aconselharia, porque acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de preparação para entender esse tchan, assim, da história da mulher tá lá algemada. Mas é um livro menorzinho, né, mais fininho. Também, Jogo Perigoso, também acho bacana. Em 1996, ele publicou A Espera de um Milagre, né, virou filme, tá aqui, né, o Tom Hanks. Acho que a maioria das pessoas conhece essa história. Quando ele foi lançado, o nome era The Green Mile, porque o corredor da morte, ele é verde, né? E então chamava The Green Mile. E eu não tenho nem o que falar, né, gente? Eu acredito que a maioria das pessoas tenham visto esse filme. O filme é muito fiel ao livro, é muito bacana. Tem até umas delicadezas que nos emocionam no filme, que no livro não tem. Eu senti falta quando eu li, mas vale muito a pena ler. Não é um livro de terror, não é um livro de mistério nem de suspense, mas tem uma pegada sobrenatural que o Stephen King sempre tem. Em 2000, o Stephen King publicou o livro sobre a escrita, a arte em memórias, e é nesse livro, não é ficção, tá, gente? É nesse livro que ele conta todo o processo criativo, como que ele constrói as histórias dele. Ele começa contando da vida dele de escritor, como é que foi lançar Carrie a Estranha, como é que foi até ele fazer sucesso, até ele conseguir vender as obras dele. E ele também conta como é a escrita para ele. Como eu falei antes, esse processo de escrita, o processo criativo, como ele constrói as narrativas dele. É bacana, não só para quem é escritor, né? Mas pra gente, eu, por exemplo, sou super fã, achei muito legal de conhecer o processo dele através das próprias palavras dele. Em 2002, ele lançou o livro Tudo é Eventual, é um livro de contos, e desses contos, eu já comentei sobre isso num outro vídeo, tem o conto 1408, que deu origem ao filme Quarto 1408, que é um quarto de um hotel, gente, que todas as coisas mais terríveis acontecem lá. Também tem um outro conto que chama Andando na Bala. Se eu não me engano, o título é horrível, é Montado na Bala, que também é uma pessoa dirigindo numa estrada
levando, se eu não me engano, ele tá levando um quadro pra alguém, e o que acontece na estrada, né, com esse cara. E é um livro de contos, né? Vocês já viram falando em outros vídeos aqui que para quem não gosta muito de ler ou quem quer ter o hábito da leitura, eu indico começar com contos. E contos de terror eu acho que sempre dá aquele friozinho na barriga, aquele medinho que prende a gente na escrita. E então, contos do Stephen King em Tudo é Eventual, de 2002. E o último que eu quero mostrar para vocês é o Sob a Redoma, que virou série, né, chamada Under the Dome. Esse livro é de 2009, é mais um calhamaço do Stephen King, né? E um dia uma cidade acorda isolada do resto do mundo com uma redoma de vidro. Não é de vidro, né, gente? Parece de vidro. Se vocês já viram o filme dos Simpsons, é bem aquilo que acontece, né? Ali no filme dos Simpsons, eles isolam a cidade por querer, colocam uma redoma de vidro, né? E aqui é mais ou menos a mesma ideia. Não é o governo, não é de vidro, mas é uma coisa, assim, bem misteriosa. E ali dentro daquela cidade que tá isolada do resto do mundo e que o oxigênio pode acabar, acontecem coisas muito aterrorizantes. E nem são só coisas assim aterrorizantes do além, não são espíritos, às vezes são a atitude das pessoas, né? Quando as pessoas mostram quem elas são e do que elas são capazes, tá? Às vezes assusta mais do que o sobrenatural, né, gente? Bom, esses livros todos do Stephen King eu já li. Eu posso garantir pra vocês que todos são muito legais, mas o final de Under the Dome me deixou triste e não gostei. Stephen King não tá nem aí, né? Quem sou eu pra não gostar, né? Quantos livros eu escrevi? Nenhum, né? Então, o dia que eu escrever um livro com um final bom, eu posso falar mais de não gostar de um fim. Vocês reparem, gente, que toda essa pilha aqui já virou filme ou série. Então, o Stephen King, ele tem um talento para escrever um livro muito interessante e que é facilmente adaptado para série ou para filmes. Eu não sei se isso pode ser encarado como um ponto positivo ou como um ponto negativo dele como escritor, mas eu adoro. Tem muita gente que fala mal da qualidade dos filmes, tem gente que não gosta do Iluminado, eu acho assim uma pérola. Tem gente que não gosta do Cemitério Maldito, eu acho demais, assombroso, porque o Cemitério Maldito é tão ruim que ele deixa a história cada vez mais aterrorizante, eu gosto bastante. Então, convido vocês a se aventurarem na obra do Stephen King. Tem muita coisa, né, gente? Tem mais Toda a Torre Negra, tem mais Love, tem 4 Estações, tem Celular, tem Cujo, Christine, Buick, não sei que número lá. Tem um monte de livros dele que eu não tenho. Eu não sei como é que esse homem tem tempo de escrever tanto. Se aventurem pela obra do Stephen King. Quem gosta de coisas de terror, vale muito a pena. Quem quer começar a ler histórias de terror, convido a conhecer o Stephen King, que vale muito a pena. Tá? Deixem aí o like de vocês. Comenta se vocês já leram algum desses livros. Se vocês já viram algum desses filmes, se vocês acharam bom, se acharam ruim. Vocês acham que um escritor que escreve de um jeito que é muito fácil de adaptar para o cinema, ele é bom ou ele é ruim? Deixa a opinião de vocês aí. Ajuda a movimentar o canal, gente. Tem que ter uns likes, tem que ter uns comentários para o YouTube me notar, tá? Então ajudem o YouTube a me perceber aqui, certo, gente? Um beijo para vocês. Feliz Halloween e até mais.